eu tenho por característica, eu digo assim, ser um narrador periférico. Eu não narro só o jogo, né? Eu narro o jogo, eu reporto, eu comento, eu dou opinião, tento antecipar fatos, provoco no bom sentido todos os colegas, jovens ou não, para interagir bastante. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo pedindo passagem aqui na Casa da Terra Vermelha, esquina da 12 de outubro, com a José Bonifácio, para mais uma entrevista. Na semana passada, depois de colocarmos no ar a entrevista com Guilhermina Van Riel Weber, entre outras mensagens recebidas, uma de Luiz Carlos Ávila, o Bagé, dizendo que ele, com o trabalho de recuperação histórica aqui de Ijuí, bebe também, por vezes, da fonte do tempo todo, o que nos alegra muito. E um dos propósitos do canal é exatamente esse: contar boas histórias, registrar a história do rádio esportivo e do rádio de um modo geral ijuiense, e também as histórias pessoais de profissionais que fizeram e fazem esse veículo. E por isso está aqui hoje. Eu agradeço muito pela presença de Adelar Amarante. Que vinheta bacana essa, hein, Adelar? Obrigado pela presença. Quantos anos na latinha? Luiz, primeiro, muito obrigado a você e aos amigos da Terra Vermelha pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Principalmente dividir a bancada com um dos melhores repórteres esportivos que tem no sul do país. Não digo isso porque sou amigo do cara, Luiz Henrique Berger, né? É uma fera. Olha, eu fiz recentemente um cálculo. 45 anos, eu tenho 61, eu comecei aos 16 anos de idade. 16 anos 16. Já no rádio, não brincando de transmitir jogo de botão. Jogo de botão eu deveria ter provavelmente 7 anos, natural de Juí, morava em Campina das Missões, tinha um rádio grande na sala ou na cozinha do meu pai e da minha mãe. Mas nasceu aqui, Adelar? Sou natural de Juí. Aí se transferiram para lá, eu ouvia, na época, Armindo Ranzolin, Pedro Carneiro Pereira. No Rio de Janeiro haviam alguns narradores que eu ouvia também da Tupi e da Globo, hoje coisa inconcebível. E aí eu ficava narrando o jogo baixinho para não incomodar meus pais e meus irmãos, numa casa nem tão grande assim, né? Começou por aí. Mas no rádio foi na Rádio Repórter, né? Maio, né? Foi o mês, eu lembro que foi no mês de maio, quando comecei há 45 anos. Até minha primeira experiência foi fazendo manchetes esportivas num programa que era apresentado por um cidadão que depois foi vereador, o Heitor Fernandes. E aí era Comando Geral, se não me engano, o nome do programa de manhã, né? E eu apresentava as manchetes. Era a minha realização, né? Futebol ali era o meu chão, né? Comecei ali. Tá, muita lenha para queimar ainda, de lá. Sim. Saí. Você lembra, Fiores Gigliotti na rua até perto dos 80, né? Se estiver bem, vamos incomodando, né? Garotinho, José Carlos Araújo, está narrando com 82. E narra bem, né? Puxa com uma velocidade, com uma criatividade, né? O Galvão Bueno é um pouco diferente de televisão, uns 76, 77 anos, e para mim... Tu fica se espelhando nesses caras, Adelar? Luiz, eu diria assim, eu não acho que não dá para copiar, né? Mas eu digo pela idade, tu fica comparando, se eles foram até 70, estão até 80. Eu olho isso assim, vou cuidar da minha saúde, né? Eu tenho uma prática de umas caminhadas, fico pé da vida quando não consigo, né, caminhar, mas eu caminho em média 1h40 por dia, um tranco meio. Que quilometragem dá isso? Em torno de eu não calculei, mas acho que em torno de uns 8 quilômetros por aí, né? Sim. Eu vejo às vezes, à tarde isso, né? Fim de semana, quando não coincide viagem, coisa parecida, eu vou de manhã. 6 da manhã, 6h30, né? Aí eu caminho mais, 2h30. Sim.
E aí você vai perguntar, tá aí, como é que cuida da garganta, né? Não cuida. Expõe o corpo, expõe ao frio, expõe ao vento. Nunca tive problema. Tu não segue aquelas regras dos radialistas, vamos dizer, mais antigos? Faz mastigar os exercícios. Um cravo? Não. E os exercícios, nada? Não, faço a caminhada. E não fumo, não sou um consumidor de bebida alcoólica, com exceção, uma tacinha de vinho. Eu tomo um fogo mais ou menos a cada 2 meses, uma latinha de cerveja. Puxa vida. Mas nem acho que há problema, talvez a genética, né? Sim. Vamos ficar ainda nesse começo, então. O rádio na casa ocupava um lugar de destaque. O rádio ficava, tinha um na sala, rádio grande, né? Um receptor desse tamanho, a válvula acho que era. Aí pegava rádio tudo que era canto, eu era piazinho, né? Depois vai evoluindo, um rádio um pouco diferente. Eu recordo-me que daí já tinha acho que uns 13 anos, o meu pai comprou um outro rádio portátil, né? Umas 6, 8 faixas, né? Era mais importante que qualquer outra coisa na casa, para eles e para mim. E depois eu comprei um rádio que não existe mais, você deve ter conhecido, que ele tinha tinha ondas de 25, 19, 30 e não sei quantos metros. Já tinha FM nesse rádio também, né? Transglobe, eu acho que era a marca. Transglobe. Isso. Eu recordo que nesse rádio eu conseguia pegar com som local, isso é inimaginável. Não tinha internet, essa mamata de hoje em dia. Pegava onda curta, e na onda curta a BBC de Londres, pegava uma rádio do Japão, pegava a Voz da América, que era retransmitida lá de Washington, se não me engano, as rádios do Rio, São Paulo, pegava todas, pegava uma rádio que não existe mais, Brasil Central de Goiânia, pegava a Rádio Nacional de Brasília, Nacional do Rio, tudo isso, aquele tempo. Não tinha esse negócio, hoje é fácil, né? É só reproduzir o que está ali, copiar, né? Ouvido, anota, ou no computador, que a mente... Aliás, a narração de futebol, você que é repórter também, nos oportuniza isso, né? Nós temos uma capacidade de absorção fácil não é decorar é uma coisa, não, é ficar com os termos armazenados, digamos assim. Se fala muito do que o improviso você adquire no futebol. Então tem Galvão Bueno, Fausto Silva foi um ótimo repórter esportivo, Jô Soares. Esse pessoal vem todo dessa área, né? O Galvão inverteu agora, parece que ele está fazendo a apresentação, mas ele começou... É o cara que veio do futebol, não adianta, né? Eu quis dizer o Fausto Silva. Adelar, e quando dá o estalo aquele de que quer ser radialista ou é convidado aos 16 e é uma surpresa? Não, é mais ou menos assim. Então, carregando na vida sempre aquele desejo. Eu vou ser... nem é radialista, eu vou ser locutor esportivo. O radialista, e aliás, hoje eu gosto de 2 atividades do rádio. Tentei me especializar só nessas 2. É âncora, né? De apresentação de programa de jornalismo e narrador de futebol. Essas 2. Desde menino eu sempre tive isso como foco. E aí eu ia a jogo do São Luís, eu narrei um jogo quando o Grêmio veio, se não me engano, em 74, 75, com as luminárias do estádio, tem uma placa no 19 de outubro. O Grêmio veio com jogadores como Anchieta, Carbone, Tarciso. O treinador do Grêmio era Paulo Lumumba na época. Era um amistoso com o São Luís. E eu fiz um trabalho na escola. Eu estudava no Polivalente, arrumei um gravador com a escola lá. Consegui, com o senhor Vitor Berticelli, autorização, não tinha dinheiro para pagar. Mas que entrar no estádio e acessar o gramado. Ele era o supervisor aqui. Isso, quem redigiu o documento para me liberar para entrar no estádio, o então secretário, tu conhece, depois foi vereador, o Jagmin, Rubem Carlos, autorizando tudo lá. Secretário do São Luís. E aí eu entrei no campo ali, narrei o jogo com o gravador, não tinha, meus colegas eram um trabalho de escola, teoricamente, meus colegas não tinham discernimento, né? Eu entrevistei, eu me lembro, o Anchieta, o Carbone, o Tarcísio. Sim, fiz uma entrevista na saída do vestiário com esses caras aí. Aí eu deveria ter 13 ou 14 anos. E sempre com aquele desejo. Aí uma senhora, amiga da minha mãe,
casada com um ex-locutor da Rádio Repórter, que havia falecido um pouco antes, Irani Carlos dos Santos, e a minha mãe vivia dizendo para ela, o Adelar só fala que quer ser radialista. E eu sou o primo segundo da Dona Salete, da Rádio Repórter. E eu tinha vergonha, nós tínhamos vergonha de falar para ela. Eu frequentava a casa deles, amigo do diretor da rádio hoje, o Enzo, na infância. E aí essa amiga disse, ele deseja ser isso e isso. E eu trabalhava numa empresa extinta já, Litografia Serrana, e a Salete chamou, disse, mandou Adelar, vem começar a trabalhar aqui amanhã. E eu fui. Aí me designaram para trabalhar na recepção e na técnica, mas capaz. Na recepção, digo que eu vou ficar um mês aqui. Eu fiquei 30 dias na recepção e fiquei nesses 30 dias chegando na rádio às 4h30 da madrugada. Ficava no estúdio de gravação, lendo noticiários para cá e para lá. Faltou um noticiarista. 3 da tarde tinha um noticiário. Na época, esses noticiários não podia falar de jeito nenhum. E aí não apareceu o noticiarista. E eu fui o cara que redigiu as notícias, ou estava de férias. Cheguei para o operador, pode abrir o microfone que eu vou falar. Homem, eu vou para a rua. Não, abre e manda que me coloquem para a rua. Não teve dúvida, fiz todo o noticiário. Terminou o noticiário, fui chamado pela direção. Quem autorizou? Eu. Disse, que barbaridade, não sei o quê. O dono da rádio vai te esperar, sabe quem é? O senhor Wilson Mânica. Chegou lá, era prefeito, final da tarde. Bom, estou na rua, né? Sim, assim, ninguém não. Por que tu fez por isso? Como é que ia deixar assim? A partir de amanhã você passa a apresentar o noticiário. Puxa vida. Foi assim. Que bacana, 16 anos e pouco, nem tinha 17. Já era lá em cima? Era lá em cima, eu comecei lá em cima. Lá na Davi José Martins? Sim, foi lá. Pouca gente sabe que muita gente acha que eu comecei na Progresso. Não, eu comecei, eu trabalhei 4 anos na Repórter, 28 anos na Progresso, juntando para cá e para lá uns 8 na Jornal da Manhã. E umas passagens assim, 2 anos narrando futebol para uma rádio Santo Anjo CPE, para Santo Anjo. E também fiz narrações pontuais para Bandeirantes de Porto Alegre. Sim, recordo. Sobre a Repórter ainda, que é algo que eu tenho tentado registrar desses anos 60, 70, não muito contados ou documentados. Quem eram os colegas? Lembra de quem? Que programação tinha na época dela? Não tinha Fatorama, por exemplo? De madrugada ia até às 7, se não me engano, no Seu Aires Brasil, que fazia um programa que tinha uma grande audiência, no meio rural principalmente. Das 7 em diante aí tinha um noticiário, não é? Noticiário, utilidade pública, é mais ou menos o que todos reeditam até hoje. E começava às 8 horas da manhã, se não estou equivocado, esse programa que eu disse, Comando Geral, que tinha uma audiência fenomenal, porque ele era um programa de um comunicador, o Heitor Fernandes. Ele tinha quadros, ele tinha até notícia, mas com uma conotação bem diferente dos dias atuais. O Heitor era o apresentador, o repórter de rua, que fazia a rua e fazia a redação, chama-se Luiz Roque Kern, que ficou muitos anos aqui em Juí também. Meio-dia tinha noticiaristas Moacir Dallavé, que é um vozeirão, e o Alderi Gamarra, este já de saudosa memória. E à tarde, depois eu me recordo que primeiro era um tal de Juarez Kunti, eu tive pouco contato, o maior improvisador que eu vi na minha vida, né? E depois era um rapaz chamado Seneu Salcedo. Ele era aquele comunicador que falava com as massas e tal, né? E eu aprendi muito, porque para a rua, para a unidade móvel, tinha uma Brasília, tu vê como era improvisação. E aí eu ainda não tinha carteira de motorista, era menor, tinha um rapaz que dirigia para mim, que era o cobrador da Rádio Lacerda, e eu ia para todos os recantos da cidade, eu ia para Catuípe, Pejuçara, Santo Augusto. Tu vê, nós tínhamos um ponto que a unidade móvel transmitia para o estúdio da rádio, e eu fazia intervenções da cidade, né, com a população de lá, pedindo música, interagindo, né. Já pensou? Era assim. Tinha uma captação longa. Diferente de hoje, né? Não tinha interferência, né? Daí acabava transmitindo, né? Tá. E aí, quando entra a narração oficial? Foi assim. Eu saí de Ijuí, da Repórter, fiquei 45 dias numa outra cidade chamada Giruá, na rádio. Aí recebi um telefonema do Heitor Fernandes, que não estava mais na Repórter, estava na Progresso. E aí diz, olha, tem uma vaga aqui, etc e tal, né? Muito bem. Aí eu cheguei na Progresso e tal, né? Comecei a fazer unidade móvel, essas coisas mais de rua.
E eu também comecei a atuar na área comercial. Aí teve um grande evento, eu devia ter uns 21 anos e meio, por aí, 21 anos, das prefeituras da região. Era uma espécie de uma Olimpíada de futebol, e era no ginásio Wilson Mânica. Tipo assim, acho que começou num feriado, quinta, sexta, e tinha um caminhão de jogos. E aí chegou naquele momento dos jogos, um narrador estava de férias, tinha 2 ou 3 narradores. O outro narrador fez corpo mole, e o outro não sei que fim levou, né? O outro estourou a voz, né? E ele já não estava bem. E aí o diretor da rádio, então, vice-prefeito, Valdirec, e agora vou ter que chamar um cara alto lá. Eu narro, eu era o repórter. Eu disse, meu Deus do céu, baixa um compromisso, papapá. Viu, tu pode me mandar embora a segunda e me cobrar, não precisa nem me dar direitos aí, se não der certo, né? Aí... ele era um diretor, mas tinha acima dele a direção geral, que era o senhor Ari Boger. Sim. E aí ele conversou com o diretor, e o diretor me chamou, né? Eu vou confiar em ti, pode se botar. Resumo da ópera, os outros narradores, 2 ou 3 que tinham, passaram a ser os secundários. Eu assumi a condição aos 21 anos e meio de narrador titular. Naquele dia. Naquela experiência, porque para mim foi a Copa do Mundo, não é, Luiz? Mas estava pronto. Eu acho que sim, né? Imagino que sim, daí não parou mais, né? Certo. Não parou mais. Vamos lá, ficando nessa pauta dos narradores. Se eu estiver meio exagerando, pode cortar. Não, tá indo bem, tá fluindo a conversa. Adelar, falou há pouco que eu via o Ranzolin, o Pedro Carneiro Pereira. Os mais novos não sabem. Sim, mas quem eram os em quem tu se espelhava? Ranzolin. Eu tenho uma característica, a gente trabalhou junto um pouquinho, né? Eu tenho por característica, eu digo assim, ser um narrador periférico. Eu não narro só o jogo, né? Eu narro o jogo, eu reporto, eu comento, eu dou opinião, tento antecipar fatos, provoco no bom sentido todos os colegas, jovens ou não, para interagir bastante. Eu me espelhei no Ranzolin e também me espelhei no Ranzolin. Eu sempre digo assim, não precisa ser chefe, tem que ser líder, né? E na jornada esportiva eu tento fazer isso. Não sou chefe, nem quero. Eu gosto de ser líder, porque aí você puxa todo o time junto, né? Aí vira gol, né? Certo. Eu ouvi pouco Pedro Carneiro Pereira. Ele falece, ele era jovem, né? Ele era espetacular, na velocidade. Mas narrava a bola. Ele narrava a bola como eu não vi ninguém. Foi o melhor. Só que o Ranzolin conseguia aliar a narração, né? Empolgante, né? Um pouquinho menos de velocidade, mas essa coordenação da jornada era muito bem. E foi muito melhor do que o Pedro, né? Sim. Tanto que ele ensinou. Todo mundo fala dele até hoje, né? Eu até citei outro dia aqui, tem um livro do Carlos Guimarães que está comentando na Guaíba. Isso. E o Guimarães tem um capítulo que ele trata disso, né? Em quem essas gerações agora vão se espelhar, né? Sim. Essa gurizada. Porque os narradores foram esses os de grande destaque. Sim. Os que, né, empolgavam. E assim também na reportagem, no comentário. Então, um debate bem interessante. Cada um tem a sua opinião, mas eu não copio, mas eu entendo que usei muito ouvindo, né? De ouvir. Eu tive pouco contato com o Ranzolin, para quem não o conheceu, um cara maravilhoso. Sim, e tu tem razão, a gente te ouvindo não lembra de nenhum especificamente. Porque se tu pegar 80% dos narradores, tu é do ramo, 70%, eles se espelham, tu nota. Certo. Esse aqui imita o Pedro Ernesto, imita o Haroldo Souza, imita um pouquinho do Ranzolin, não. Pega a forma de agir. Né? Adelar, e para ir se atualizando, porque tu começou a narrar nos anos 70. Hoje é 2023. O balão de couro subiu e desceu. Hoje a jaqueta. A bola tiro esquinado. Os termos tem que ir alterando. Consegue, presta atenção nisso, né? Leio sobre isso, né?
Tipo assim, tu tem que... Hoje... um terço do campo, assistência, né? Tem coisas Se que não... liga nisso. Sim, tem coisas que não mudaram, na verdade, né? Tem coisas que não mudaram. E eu tento também na narração, cada um tem, eu sempre digo a sua particularidade, você como repórter e comentarista é um show, um dos melhores que eu já vi, mas assim, ó, eu tento também aliar... Por isso que eu te trouxe aí para me elogiar, tá sabia? Isso é bom. Eu digo, alguém precisa me elogiar nesse canal. Não. E para quem não sabe, o melhor goleiro de futsal de Juiz. Olha só, agora ganhou. Não, isso é verdade. Vamos passar do Sérgio Correia, que ficou 1h30 falando aqui. Hoje tu vai ganhar 2 horas. Não, devagar, vai estragar o programa. Tá certo. Mas aí, seguindo no barco, tipo assim, eu tento aliar uma jornada como narrador, que ela não deixa de ser séria, eu não gosto muito de brincadeira, mas... eu, tipo assim, quase que ironizo algumas coisas às vezes num lance. E isso o pessoal gosta hoje nos dias atuais, né? Mas sempre com muito respeito. E vou para um outro ângulo lá, o pessoal, quando a bola vai lá nas nuvens, né? Tem narrador que, sei lá, cada um narra do seu jeito, né? Eu às vezes digo, meu silêncio diz tudo, né? Sim. Não vou narrar esse lance, eu vou silenciar, porque não há condições de descrever. Então, tipo assim, o cara... Porque tem que pensar... Tá, quem está no estádio... Hoje quem está no estádio, pouca gente, eu acho que leva celular ou rádio. Eu tenho que pensar no cara que está no carro viajando. Se põe no lugar dele, se põe quem está em casa, se põe quem está pescando, que se põe quem está deitado e ouvindo a jornada esportiva. Ele imagina o campo e é esse o cenário que tem que passar. O narrador, o repórter é a mesma coisa, o comentarista. Eu entendo que nós... Não me interpretem mal, somos artistas também, certo. Jeito. Vocês têm uma característica, e agora vou citar 3 aqui, e que é algo que eu peguei, né? De ti, do Hélio, do José Cláudio, de pegar o nome certo do jogador, do dirigente, se tem sobrenome, se é Davi ou David. E aprendi contigo porque tu adorava e adora, eu acho que até hoje, Fausto dizia isso outro dia, adora botar o repórter no mato e perguntar... Esse Negueba é aquele do Flamengo? Isso. E tu tem que saber, tem 8 Neguebas. Que Negueba é esse? Sim. Por que esse rapaz se chama Kiss ontem à noite? Eu tinha essa resposta. Exato. Né? Por quê? Porque a gente trabalhava com o nosso na reta com vocês, não é? De perguntar coisas. Silvio Luiz, né? Quem nasce em Tenente Portela é o quê? O coitado do Petrin lá no SBT, como ele vai saber que é portelense? Exato. Né? Mas é isso, né? Uma jornada que tem o seu roteiro, mas tem também, como o Zé Aldo adora fazer perguntas que o repórter fica sem chão. Mas o detalhe, Luiz, que eu me coloco exatamente no lugar do cara que está ouvindo. Porque o cara que está ouvindo, tu falou bem, o Kiss, o jogador, Vinícius Kiss, o nome do rapaz, né? Aí o cara que está ouvindo, mas quem é Vinícius Kiss? E aí, eu normalmente sei o que é. O teu colega está de narração também, mas o cara que está do outro lado não tem ideia, né? E essa é a pergunta. Tu está narrando, eu estou narrando lá o jogo, né? Mas quem é Pedro dos Anzóis, né? E aí eu tenho que pensar nele. Eu estou narrando para ele. Ele está me perguntando, ele está me questionando a mim ou Luiz, quem quer que seja. E isso a interatividade hoje é outro. Perguntasse para se adaptar o meu celular ou o computador na frente e tiro e eu estou lendo. O texto eu já sei mais ou menos não baixa a cabeça. O centro dele, estou narrando o lance, aquilo que eu disse, o narrador periférico. Eu estou falando do texto, olhando para o campo, já preparando. E o telefone tremendo, né? E aqui o Luiz Henrique mandando mensagem a Adelar, vai ser 3-0 hoje. Interage. Socorro. Sim. Mas aí a resposta só no ar, né? Não no celular, né? Sim. Mas aí é uma tranquilidade, né? Eu gosto muito disso. Tem uns que até me xingam, mas hoje está criticando demais o São Luís, né? Aí eu respondo, olha, o torcedor está me xingando, está me cutucando aqui que eu estou apertando demais o São Luís, ele quer menos. Então o São Luís está ganhando 3-0. Daí ele tem razão, né? Estava perdendo 3-0, empatando, né? Falou agora em olhar para o texto, quase já sabe decora os apoiadores, os patrocinadores. Sim. Aconteceu de não ver um gol numa narração? Já. Aconteceu de isso. É o cara mais mentiroso que tiver que disse assim que nunca narrou um gol que não foi. Eu narrei um gol que não foi. A bola saiu por fora.
Ah, tem isso também. Tem aquele que tu baixa o olho para ver o texto e sai o gol. Sai o gol, tu daí não tu sabe sem pai nem mãe, né? E tem o que a bola bateu na rede de fora. Posso até lembrar de um episódio amistoso do São Luís voltando lá, empolgado, né? São Luís e São Borja, no estádio 19 de outubro, o cara faz um cruzamento maravilhoso, o cara de São Borja, da esquerda, no sentido contrário da área e da goleira, o cara entra voando pela direita, o Negueba, não, mas no caso foi um jogador, lembro como se fosse hoje Cuca, baixinho, até acho que jogou no São Luís. Depois vem pro São Luís. Isso. E o Cuca... é o jogo que marca a volta do São Luís em 86. Tá? Então, empolgação total, né? E o Cuca chega e mete de cabeça, né? Mete fulminando, né, de cabeça, e não teve dúvida, né? Gol. E a bola roçou na rede, né? E o estádio inteiro voa lá em cima, né? O vaiou, sei lá o que era, e eu... Não teve, quando eu tô na metade da narração, o repórter entra em cima, foi pra fora, foi pra fora, só parei e disse assim, tudo que eu narrei é mentira, não aconteceu, não tem outra, vai dizer o quê? Não tem o quê? Resiliência imediata. E tem um repórter que eu não vou dizer o nome, não foi o senhor, Sim. Eu tô narrando o jogo no 19 de outubro, o São Luís apertando o adversário, um jogaço, eu não sei se era o time do Cassiel, quem... E aí teve um lance que o cara cruzou e o atacante São Luís meteu a bola passando, raspando, né? Quase gol do São Luís, faça uma gritaria e chama o repórter. E o repórter está presente fisicamente e a mente está lá mais ou menos em São Paulo. E aí, fulano de tal? Tu botou toda a energia. Toda a energia, o repórter, sem perigo nenhum, tiro de meta. Também tem isso, Adelante. Tem, daí o narrador respirou fundo e veio bufando o pé da vida, né? Que tal um pouquinho de perigo, vai à trave, a goleira. Daí o cara acordou, né? E acontece. O repórter que virou comentarista, né? Mais ou menos. E tem um episódio, dá pra contar claro. Agora. Eu estou em casa, de folga, numa oportunidade, um sábado, chego de um jantar dançante, né? Tinha tomado um fogo, uma latinha de cerveja, pra mim, passou disso. Mas tu pega tanto assim ou uma tu tá latinha. Exagerando? Não, uma latinha, não. Só o que tu toma... É, aquela latinha não pega, mas não vai mais. Tô dizendo... Uma tacinha de vinho, tudo bem. Tá. Aí cheguei em casa... E como todo radialista que se preza, pode ser 1 da madrugada, acho que o senhor é assim, e não é no celular, às vezes no celular, mas as de Juí é no radinho. E eu liguei, e a minha mulher, já levei um xixi, mas essa hora vai ligar o rádio, não, vê o que tá dando. Tava dando futsal e tal, né? Liguei na rádio que eu tava e o pessoal festejando que tava 3-2 pro time de futsal de Juí. Uma vitória estupenda aqui, Salto do Jacuí, não sei onde. Vamos, que legal. Estranhei que eu vi o ginásio bufando, né? Estão perdendo, os caras estão fazendo uma gritaria, troquei de rádio, né? É uma pena, perdendo 3-2. Bom, quem tá louco ou bêbado? Liguei para a rádio concorrente, olha, não, o time aí virou, tá 3-2 e tal. Liguei para minha rádio, não, tá ganhando 3-2. Liguei para a rádio da cidade, escuta, como é que... Não, virou, o time daqui tá ganhando, tá uma polvorosa nesse cenário do ginásio e tal, né? Como é que eu vou agir? Daí liguei para o meu parceiro, disse, olha, não sei como é que tu vai fazer, mas talvez Jéder Fernando era o cara. Tá na Gaúcha, tu avisa eles, sei lá por que forma, não sei se tinha celular. O Glitzen Hirn era o técnico. E tava no estúdio, e eu acho que tava meio de plantão de mentira, né? Quebrando um galho, né? Diz, tu avisa eles que tem um negócio errado aí. Ô, Luiz Henrique Adelar, sim, dá uma conferida aí que estão ligando pra cá, os ouvintes têm um problema no placar e bababá. Caiu a casa, né? Porque o narrador, eu acho que era o narrador, eu não sei onde é que eles andavam que não viram os acontecimentos. O terceiro gol foi do time da casa e eles deram como gol do time de Juí. Como é que tu vai... Essa eu não sabia, Adelar. Tem fato. Quer dar mais detalhes? Não posso contar, senão eu vou contar. Os caras estão aí ainda? Não, aí vou apanhar, grande amigo meu. Acontece nas melhores famílias. Eu vou contar uma minha. Sim. Não é fácil de contar dos outros. Certo. Quando eu comecei lá na Rádio Repórter, aquele afã de entrar no ar, né? Eu já tinha um ano de estrada, e aconteceu um fato, um cidadão famoso na época morreu afogado nas águas aqui entre Santo Ângelo e Juí, lá no Entre Juiz.
E o cara era famoso na cidade lá, consternação total. E eu fui dar a notícia, acho que de antes que as rádios de Santo Ângelo, né? E aí eu estou descrevendo pro colega que está comigo no estúdio, Edemar Kohenborger Mazico, o fulano de tal, infelizmente, morreu, consternação e tal. E ele foi dizer assim, mas por que não conseguiu se safar? Não, ele morreu porque ele não sabia dançar. Era nadar. Dançar. Era nadar. Saiu. E aí saiu. E aí ele se atirou para trás, os microfones ligados, né? Estourou a rádio inteira. Não tem como. E eu fui consertar. Mas na hora tu já percebeu que disse dançar? Claro, e daí eu disse, olha, eu me equivoquei. E o cara morreu porque não sabia de novo dançar. Saiu do ar a rádio. Saiu do ar. As 2 vezes eu não consegui consertar. Não deu um bloqueio. Não saiu. Pensou. E aí, tu imagina, os parentes do cara começaram a ligar, a xingar a rádio, né? Porque depois que foi, não tem volta. Que serve como batismo, isso. E outra eu estava narrando o jogo em Juiz. Foi legal também, o plantão de estúdio entrou, tempo que não tinha internet. E eu estou narrando São Luís Internacional, 1-1 o jogo. Aqui no 19 de outubro. Eu sei. E o plantão entrou rasgando. Muito atento. Tem gol, Adelar. Gol onde? Gol do Internacional. 1 para o São Luís. Eu disse assim, casualmente ou coincidentemente, é o jogo que eu estou narrando. O plantão informou o gol que a rádio estava transmitindo. Ele estava ouvindo a Gaúcha, o Guaíba, e os caras, claro, foi mostrar serviço, tem gol. Coincidentemente, é o jogo que eu estou narrando. Escutei isso, cara. E não foi a única vez. Várias emissoras têm essa história, porque o plantão está ali fazendo... Ele não tá cuidando. Semana, não, até isento um pouco. Um jogo, e aí quando ele está ouvindo... Ele não está te ouvindo. Não, e ele está ouvindo o jogo da Rádio Grande, né? Claro. O jogo do que agora tem um grupo Grêmio. que tu avisa o outro, notícia diferente, é uma tranquilidade. Se a gente for contar como era antigamente para os plantões, o Ademir que levantava telefone, né? Até eu brinco com ele, a gente continua na repórter chamando de plantão esportivo. Sim. Central de Esportes é o plantão de estúdio isso, lá. Mas é o plantão, porque esses são verdadeiros segura as pontas. Plantões. Vamos lá, ainda dentro do jornalismo esportivo, falou do Ranzolin, do Rio de Janeiro, essa diferença no estilo de narração, a vinhetagem, tu utiliza, né? Claro. Tu está utilizando. Eu abri aqui com o Adelar. Na verdade, eu entendo que a vinheta não pode exagerar. Mas aquilo que eu disse, nós somos um pouco de artistas, né? E eu entendo que no caso da jornada esportiva, no programa de jornalismo não, mas na jornada esportiva, tu vende um produto que busca emoção. E para trabalhar com emoção, tem que, além do conteúdo, além das vozes do narrador, do repórter, comentarista, do cara do plantão, tem que ter algum sinal eletrônico para você dar um pouco de dinâmica na transmissão. Eu acho a forma de narrar do Rio de Janeiro, São Paulo também parecido, Santa Catarina também assim, é bem festiva, digamos, vou usar essa expressão, não me interpretem mal, mas ela é mais alegre do que a nossa. Show. É mais show. Narração, show. É diferente, exato. Tanto que tu pega o garotinho que tem 80 e poucos anos e ele continua com a mesma vinheta, não é? O garotinho José Carlos Araújo, né? Adelar, jogos inesquecíveis. Tu narrou a Batalha de Santa Bárbara, narrou o jogo com a seleção brasileira. Sim. É uma voz que narrou da volta do São Luís em 86, narrou a do gravadorzinho em 74, 75. Por ali. Isso. Mas jogos, algum inesquecível ou uma praça de esportes que tu sonhava em conhecer e que tu conheceu, por favor, socializa, compartilha isso com a gente. Eu diria assim que tu falaste da Batalha de Santa Bárbara, realmente foi um marco na minha carreira e de todos os narradores. Eu amei muito narrar o jogo São Luís Seleção Brasileira no empate de 0-0 no Beira-Rio, a seleção comandada pelo Falcão. Ganhou cabine lá ou foi beira do campo naquela noite? Lá foi tratamento VIP naquela oportunidade. A cabine do Beira-Rio, na minha opinião, era melhor do que as atuais. As atuais são um espaço, ela era bem maior, né? Eu dividi a cabine
com um narrador que você conhece, um dos melhores que eu conheci, depois sofreu um acidente e infelizmente não narra mais, o Osmar Santos. Osmar Né? Santos. Uma simpatia em pessoa, ele ficou num lado e eu no outro, né? E esse jogo aí, eu acho, para mim foi emblemático. Eu também gostei muito de narrar um jogo aí pela Jornal da Manhã, em 96, eu acho que o 97, que o São Luís foi campeão da Copa Galego. 7. O jogo aqui no 19 de outubro, que foi uma goleada, e o jogo lá de Vacaria, né? Legal. Foi assim, um jogo extraordinário. Não que o jogo, mas aquilo que eu disse, a gente é artista, então eu procurei transformar o jogo e trazer toda aquela emoção para o torcedor. Um outro jogo mais recente agora é esse da Copa Federação Gaúcha de Futebol, né? Aí você, acho que estava lá também, não é? Passo Fundo? Aí, eu não estive no na Vermelhão. frente da cabine estava a torcida do time de Passo Fundo, e eu tenho uma narração, em alguns momentos o tom é alto, né? E eu comecei quando estava 2-0, eu gritei aos 4 cantos, eu coloco o fone, não pode me dar um tiro que eu não dou bola. Eu comecei a gritar, é campeão, né? E os torcedores me xingavam, e eu com o fone de um lado, eu só via que eles narrando, e continuei. No final do jogo eles vieram cumprimentar, bater papo, oferecer refrigerante, porque entenderam que você está vivendo o momento. E o momento, para mim, foi um dos momentos áureos da vida do São Luís, né? Eu diria que aí a questão de realizar um sonho num estádio X ou Y, né? Eu narrei jogo no Pacaembu, né? Que acho que vai ser demolido, tem uma história aí. Sim. Eu narrei jogo no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu narrei jogo no Serra Dourada, em Goiânia. Eu, quando era jovem, eu era narrador da Progresso, eu me lembro do Grêmio jogando lá no Japão, né? Do outro lado do mundo. Eu narrei o jogo do Grêmio contra o Ajax, né? No Mundial de Clubes, lá em Tóquio, no Japão, tendo do meu lado o comentarista Dunga, e nas duas cabines, um lado o Haroldo de Souza e no outro o Armindo Ranzolin, né? Os dois bem mais veteranos do que eu, né? Então, assim, eu digo que na nossa profissão não se fica rico, mas tem algumas vantagens aí que nos deixam assim. E se dissesse para mim 100 vezes qual a profissão que você quer retomar, nós vamos te pagar 5 vezes mais em outra atividade. Eu vou pagar para ser de novo 50 ou 100 vezes radialista. Olha só. E locutor esportivo. Certo. E o bacana é que, assim como cita Maracanã... Não, tem jogo na Amadora. Eu vou te prepara da mesma forma. Curte fazer um jogo do São Luís com o Passo Fundo. Não. Uma final da Copinha. Não, eu cito, quer me ver feliz, não é narrar o jogo do Grêmio do Internacional, no Maracanã, no Beira-Rio, é narrar o jogo do São Luís, né? Esse, sim. São Luís, o da cidade que eu estou, né? Eu é o clube da cidade, mas nesse momento, eu diria que eu sou um torcedor do São Luís, né? Certo. Além não, eu prefiro os jogos do São Luís. E eu vou lhe dizer, eu narrei e sinto saudades, do futsal, por exemplo. Eu nunca fui eu confesso, eu sou narrador de futebol de campo, mas eu narrei muito futsal. E eu lembro daqueles tempos em que eu narrei, por isso que eu citei jogos com você, tinha um time de futsal muito forte da Cotrijuí na época, o Nelsinho jogava. Tinha um time muito forte aqui do Cruzeiro, o Vinic, teve a Silencar. Eu narrei essas temporadas aí, não é, jogos, aquilo me emocionava muito. Eu narrei no futebol, por exemplo, amador aqui de Juí, um clássico que nunca mais vai acontecer, porque eu acho que não tem mais os dois clubes. Um clássico no 19 de outubro com 3, 4 mil torcedores. Clássico do futebol amador, São José e Atlas, do bairro São José. Foi um dos jogos mais bonitos que eu narrei na minha vida, foi à noite, né? Foi 3-3, o 2-2, Mano, Capete, o Enio, que era um meio-campista do outro time. Então são jogos assim do amador que para mim foi Copa do Mundo. Certo. Então eu posso resumir que, assim como deve ser com o Garotinho, como foi com o Ranzolin até parar, além da atividade, do ofício profissional, tem o gosto. Não, tipo assim, quer ser... Curte fazer isso. Isso que eu ia te dizer. Eu não posso ouvir de cronista esportivo, de radialista, tem jogo agora em Caxias, eu tenho que ir a Caxias para fazer o jogo de São Luís, né?
como se fosse um fardo. Sim, Não. não é. Não. E tem que gostar, tem que... eu diria assim, tem que curtir o jogo, mas tem que, mais do que o jogo, curtir o que você está fazendo. Tem que amar tanto quanto se ama um filho. A dimensão é outra, né? Mas se não ama, tchau, né? Vou lembrar de um jogo em que a gente fez juntos. Eu trabalhei de 92 a 94 na Progresso e tinha jogos que éramos mandados nós dois e o Gilberto, ou seja, faltava comentarista. Isso. E era só um repórter para jogos grandes, E Inter e Flamengo no Beira-Rio. Né? E aí eu saía contigo lá para localizar ou catar um comentarista. Aí eu encontro um senhor que eu não identifiquei quem era, numa cabine, e ainda cometo a gafe de perguntar se ele era da CRT da época. Daí ele fala, não, eu sou Sérgio Moraes. Quando ele falou Sérgio Moraes dos Pampas aos Seringais, venha cá. Daí apresento, Adelar, olha só, quem está aqui, Sérgio Moraes, pô, narrador. Dos Pampas aos Seringais. O senhor não faz um comentário para nós? E ele diz, não, eu faço com vocês, mas eu vou narrar. E aí não, o narrador sou eu, o senhor vai comentar. Personalidade. Sérgio Moraes comentou um jogo saudoso, né? Na verdade, até eu vou aduzir mais uns detalhes. Depois, vários jogos que eu ia nessas coberturas, eu fui a Porto Alegre, fui no Maracanã. Ele comentou um jogo do Grêmio na Copa do Brasil, ao meu lado, tenho fotos, não é? No Maracanã, meu comentarista no Maracanã. Ele continuou. Sim, a gente continuou tendo afinidade, né? Eu ligava para ele, a partir do contato que você fez, né? Me tornei um parceiro e vice-versa do Sérgio Moraes. E era um cara que estava passeando aquele dia lá, né? Sim, mais um. Ele é gaúcho, mas ele narrava futebol para as rádios do Rio, né? E formamos uma parceria. Olha, não vou exagerar, ele narrou uns 7, 8 jogos para mim, né? O técnico até esses dias da seleção brasileira foi meu comentarista, né? O Tite. Certo. Eu narrei futebol para a Rádio Caxias, naquelas de ficar... Tu fez jogos da eu Caxias. Fiz quase 2 anos para Caxias. E o Tite, na época, ele tinha deixado a condição de treinador. Eu tinha saído, acho que do Juventude, do Caxias, eu não lembro. E aí o coordenador de esportes da Rádio Caxias, saiu uma leva lá, um narrador, saiu metade da Rádio Caxias para a Rádio São Francisco, que é a concorrente deles principal, né? E aí foram fazer futebol. E aí eles me procuraram para narrar para Caxias, embora eu morando em Juiz, eles me buscavam 400. Isso não dá para pensar hoje em dia. Me levavam. Vinha um carro te buscar. Vinha motorista, eu dormia em Caxias e trazia no outro dia depois do jogo, né? Era essa parceria. E aí ele disse assim, na estreia agora no jogo era um caju, lembro bem como se fosse hoje, tu tem que fazer chover ao lado do Tite, né? Que foi treinador do Caxias, do Juventude, é o nosso comentarista. E aí eu fui apresentado para o Tite, faltando 10 minutos para começar a jornada, né? E aí ele sabe tudo de futebol, né? E o vocabulário, né? Tem recursos para falar uma semana sem parar. Foi muito boa a parceria com ele, né? Aprendeu, Adelar? Com certeza. Que bacana. É um ótimo comentarista, um ótimo cidadão. Falou da equipe lá da Repórter, e isso é legal para a gente saber, citou nomes aqui históricos. Eu quero saber da tua chegada na Progresso. Tu pega esse período de Moisés Mendes, Irani Miller. Fui colega só do Moisés, do Irani não. Tá. Eu fui ouvinte tempo do Irani, do Amauri, né? Esses são anteriores. Eu fui colega do José Guedes, fui colega do Moisés Mendes. Que eram a redação da Progresso, sim. Fui colega do Delfino Coimbra, do Valmir Beck da Rosa, né? São os principais com os quais eu convivi. Carlos Aguimin, que já está veterano, o Milton Silva, né? Sim, já estavam lá. Isso, eu cheguei com esse pessoal aí, né? Tu sabe que quando eu chego em 92, o Delfino não gosta muito que eu lembro disso, né? Mas ele me diz no estúdio, fui dividir um noticiário com o Delfino. Aí ele me olhou e disse, se o seu Boger estivesse vivo e trabalhando tu não faria. Tu não estaria nesse estúdio. Isso é verdade. O padrão de voz. Não, inclusive, para começar, que eu coloquei lá o futebol, mas isso já foi mais adiante. Eu fiquei 3 meses só fazendo rua, acho que no 4º ou 5º mês me deram um horário legal para mim fazer de locução sozinho, sábado de noite. E eu fui lá a 1000, né?
Fui sábado de Música noite, das suave 10. Não, esse é domingo da noite, né? Domingo. Pegava às vezes sábado, às vezes domingo, das Super 10 sábado. a 1 da madrugada, né? Quase uma punição. Fiz chover. 15 dias depois eu assumi, sucedendo Orestes de Andrade, o assunto é. Fiquei 28 anos nesse programa. O assunto é 7h30 às 8h30. 4 entrevistas. Não, 7h30 às 8. 7h30 às 8h30. Fui empurrando. 7h30 às 9. Consegui levar até às 9. Aí ele primeiro tinha meia hora. 2 entrevistas. Mais ou menos. E depois eu dava 4 entrevistas de 15. Isso. Tá, Borghetti era dessa época também. Luiz Paulo, ele na verdade ele estava tinha saído da Repórter e eu negociei com a direção para trazer o Luiz Paulo Borghetti como comentarista. Assim, eu falei do Tite, eu tive o Levi de comentarista, Luiz Paulo Borghetti, Delfino Coimbra, o Fausto Bertoldo, Carlos Alberto Padilha, acho que foram esses comentaristas principais aí, uns que ficaram, uns que ainda estão, né? Tem uma fera que certamente você vai compartilhar essa entrevista, e eu queria uma janela assim, vamos fazer um recorte para falar de um cara que revolucionou o rádio de Juí. Eu tenho clareza sobre isso, né? Às vezes precisa de um tempo maior, e que se chama João Paulo Messer. Sim. João Paulo Messer, que hoje é diretor da Rádio Eldorado de Criciúma. Ele continua o mesmo ou se mascarou? Não, ele é o mesmo, igualzinho, não mudou nada. Não? Inclusive não toma cerveja. Não. Essa não. O João Paulo Messer, para quem não sabe, ele era de um fundão aí de Feijão Miúdo, no interior de Três Passos, né? Hoje ele é diretor da Rádio Eldorado, que é a mini Rádio Gaúcha de Santa Catarina. Não é na capital a melhor rádio, é em Criciúma, e ele é apresentador do Balanço Geral da Record para uns 80 municípios na região de Criciúma, e eles estão namorando ele dia e noite para levá-lo para Florianópolis ou até para São Paulo. E o cara tem um pouquinho menos que a minha idade, 60 anos. O João Paulo tem uma capacidade, como poucos, de improvisação, e que você disse muito bem. Ele conseguiu transformar o pior horário do rádio. Qual é que é? 10 da noite, né? Ninguém quer, locutor não quer nem saber de ir para a rádio, né? Ele conseguia ter audiência tão boa quanto o dia. Aqui o Companhia. Sim, um programa de jornalismo com produção de altíssimo nível, né? E já que tu fez essa janela aí, a capacidade dele é tão grande que eu fui que nem você, eu e o Luiz fomos narrar o jogo e o Luiz reportar e comentar em Porto Alegre, chamou o Sérgio Morante para mim. Nós fomos num jogo que era às 9h30 da manhã do São Luís, ou 10 horas, em Pelotas, no estádio do Pelotas. E aí fomos eu, o João Paulo e o operador, que era o Gilberto, né, para fazer o jogo. Fomos um dia antes. O João Paulo não dormiu de noite, né? Tem alguns radialistas que de noite tem problema para dormir, né? Sim. À noite tem sereno. Mas agora ele está bem casado, não tem problema. E ele foi para a noite, e eu fiquei no hotel. Ele disse, fica tranquilo. Digo, olha, de manhã eu não quero nem saber, né? Aí ele chegou no hotel, e a gente começaria, se não me engano, a jornada 8h30, 9 horas. Ele chegou às 6h30 da manhã, né? Eu vou só me encostar, digo, não, senhor, né? E aí eu fui tomar banho. Quando eu voltei do banho, ele estava no sono ferrado, desmaiado. Eu tive que jogar ele para dentro do chuveiro. O outro colega também estava meio pau, mas me ajudou. Tomou banho, voltou dormindo quase para a cama. Fomos para o café e daí fomos para o estádio, para tentar resumir aquilo que tu colocou, a capacidade. Quando foi começar o jogo, ele não tinha escalação de time nenhum, não tinha nada, né? E tinha que entrar, o narrador tu conhece, né? Se tem um cara narrador chato, sou eu cobro mesmo, porque eu cobro do narrador. João Paulo Messer e os destaques do São Luís. E aí ele entrou, não saía a voz. Passou a noite inteira tomando Guaraná, né? Não tinha voz, meu. Meu Deus do céu, e agora? Aí eu fiquei lendo o texto, enrolando. Aí tem um negócio, mas eu pego... Ninguém bate no Luiz Henrique, eu sou bem menor, metade dele, mas não, comigo não. Aí só passei por plantão e disse pro operador, olha aqui, você pega, leva lá uma Coca-Cola, leva café, tudo que tiver para ele. E diz para ele, eu vou dar 10 minutos para ele se recuperar. Vai ter que entrar, entendeu? Tomou café, tomou Coca-Cola, comeu uma fruta, né? E veio. O São Luís, ele não sabia nada quem ia jogar. Ele deu escalação, tudo de improviso, deu escalação. Não estava errada, do Pelotas. A arbitragem, acho que ele tinha alguém passado para ele. Ficou meia hora falando sozinho. Resolveu o problema. Ninguém, juiz, soube. Imaginou? O cara irresponsável, a família dele, né?
Ele foi uma das melhores jornadas esportivas que ele fez na minha vida que eu acompanhei. Foi. Tu incentivava ele a sair na noite. Por isso então. Por isso tu falou dessa. Ó, João Paulo. Eu incentivava. Olha aqui, ó. Quem te botou no mato aqui em Juiz, Adelar Amarante. Eu vou dizer. Eu conheci em Ijuí vários repórteres esportivos, vários. Os 3 melhores. Não sei a ordem, eu não vou ser injusto. João Paulo. Os 3 melhores. João Paulo Messer, Luiz Henrique Berger e Fausto Bertoldo, hoje transformado por mim em comentarista. Mas os outros todos são muitos bons e vão chegar lá perto. Mas os 3 melhores, João Paulo Messer, padrão FIFA. Luiz Henrique Berger, padrão FIFA. Fausto Bertoldo, padrão FIFA. Tu trabalhou com o Colterman. Muito bom repórter. Esse me deu trabalho. Não, o Colterman é como concorrente. Não, é um grande repórter. Que baita cara. Mas ainda acho que pode chegar, ainda não chegou no patamar, mas vai chegar. Não, eu disse, tem alguns que vão chegar. O Colterman está quase lá. Ele está mais para comentarista e apresentador. Já está no outro padrão, mas como repórter, ele foi um dos que marcou época em Juiz. Sim. Baita guri. Piazão sensacional. Sensacional. Não. Mas os 3 tops são os que eu apresentei aí. Sem demérito a ninguém, pelo amor de Deus. 3 vezes tu me elogiou, cara. O que eu vou fazer, Luiz? Tem que vir mais vezes aqui, né? No tempo todo. Luiz. Adelar. Desculpa, toma conta do espaço. Não, tá tudo certo. Era isso. A ideia era essa. Eu quero só, para a gente fechar o jornalismo geral, a ancoragem. Sim. Né? Como é que é fazer jornalismo local. E não se incomoda muito? Não. Se incomoda. Se incomoda, mas é isso. Como é isso, né? Onde o assunto da política, né, fica ali efervescente, em alguns momentos mais, outros menos. Né? Tu tem um ouvinte cada vez mais crítico e participativo. Gosta e não gosta do que tu diz. Tu tem, queira ou não, a direção de uma emissora também com seus interesses. Quem disser que a empresa é livre é o maior mentiroso. É de acordo com o interesse ou da comunidade, ou de quem patrocina, ou do diretor, mas eles sabem. Isso é na Globo, na Record. Teve a prova maior, não foi a eleição nacional? Sim, certo. Mas eu sempre digo, mas mesmo cada um tendo lado... Tem que ter um pouco de independência. Os donos não são doidos de proibir algo, né? Olha, esse não diz partido... Isso, ou não diga isso. Não tem como. Daí o ouvinte, cada vez mais participativo. Escuta, como é que vocês não falam tal coisa aí, ou coisa parecida? Isso. Como é que é esse dia a dia? Tu faz as pautas, as entrevistas? Na verdade, assim, no meu caso, sempre tem o pessoal que mais ou menos organiza. Amanhã nós vamos entrevistar o Pedro, a Maria, o João e tal, o prefeito, o vereador, o empresário, o presidente de bairro e tal. Né? Uma parte já está pronta. E tem as coisas do dia. E na pergunta assim, nós temos que entrevistar. Vou dar um exemplo. O governador hoje, ou o prefeito, ou coisa parecida, e olha, tá um problema aqui, um problema ali e tal. Não, tudo bem, sem problema, vai ser bem tranquilo a entrevista. Mas essas perguntas aí não é fácil de fazer. Prefeito, achei bem legal a obra das LEDs, que espetáculo, para ele vender o peixe. Prefeito, o que está acontecendo com o restante da iluminação? Que é uma barbaridade. Ele não pode chiar. É uma técnica, não estou contando nada de novo, né? Mas, primeiro, não sai com os pés lá em cima no cara, né? Deixa, oportuniza ele vender o peixe. Agora sim. Hoje eu fiz uma entrevista que, aliás, vou apresentá-la amanhã com uma personalidade política do país, né? Que foi vice-presidente da República, por sinal. E aí as perguntas que todo mundo, cada um pediu lá, umas 4 perguntas ou 5, todas indo no ringue, né? Sim. Aí as 2 primeiras perguntas, muito light, o cara respondeu as outras brincando, tipo assim, com uma naturalidade. Né? É uma técnica que eu não sei se todos têm, eu tenho essa técnica. Outra técnica, eu elogio e critico. Né? Eu sempre digo, o mesmo cara, o jogador, você é assim no futebol, a gente é assim. Hoje eu vou criticar o goleiro do São Luís, é o mesmo que amanhã eu vou votar como o melhor em campo, basta que ele seja o melhor. Eu jamais, aliás, ontem teve esse jogo do São Luís com o pessoal, é uma coisa, chamando de time sem vergonha, de time mau caráter, disso e daquilo. Eu sou o cara que mais critiquei, me incomodei, tem um torcedor que me abordou hoje, mas como está defendendo o jogo? Escuta,
se eu te chamar disso, tu não vai me processar. Daí mudou o discurso. Ou seja, fala do problema que existe, da gestão equivocada do vereador, do prefeito, de quem quer que seja, mas também reconhece o fato positivo que ele propõe. Eu acho que tem que ser por aí, Luiz. Tá. E Adelar, falou em técnica agora, que pode ser também usado para essa pergunta, no caso de pegar um Osmar Terra, por exemplo, Sim. que não te deixa fazer pergunta. Não. Consegue cortar? Consigo e vou. E daí, sim, deputado, tipo assim, não, ok, deputado, mas eu quero saber tal coisa. Eu tenho um economista de Juiz que é uma das cabeças mais inteligentes que eu conheço, mas ele também fala, se você... O professor Argenino, isso eu vou dizer. a te deixar, ele fica Sim. amanhã. Não, e ele é o cara. Ele é respeitado no Brasil, só que assim, eu consigo interagir com ele. Isso que eu te dizer. Às vezes ele... Deixa eu só concluir, ok, mas eu preciso... ir adiante, não é? Porque eu penso no cara que está do outro lado do balcão. Eu sou o cara que está do outro lado do balcão naquele momento. Porque não é um monólogo, é uma entrevista. Né? Exatamente. Então, assim, essa é uma entrevista que para muitos tem gente que gosta porque daí sai no corredor, né? Tomar cafezinho na hora que ele está dando a resposta. Tem apresentação. Tem. Não, eu ainda sou do tempo, eu sou bem antigo, né? Eu tenho 61 anos. Se você se deparar, talvez também outros façam. Eu estou sempre acompanhando, não pode ninguém falar, não gosto que falem enquanto ele está me respondendo e eu estou anotando um tópico que eu já estou preparando, e é só no tópico, porque a pior coisa, olha, Adelar, como eu disse há poucos instantes, a resposta, já ouviu isso até no melhor canal de televisão do Brasil, né? Não pode, né? Ou que você não prestou atenção no que o cara disse, né? A perguntar o que ele já tinha respondido. Não. Tá bom. Pequenos detalhes que servem para os jornalistas que são formados da faculdade, egressos. Eu não sou jornalista, eu sempre digo, eu sou radialista, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Não posso ouvir também um conselho, não é crítica aos meus colegas jornalistas ou os repórteres. O cara vai entrevistar o prefeito Andrei, né? Andrei, não, ele é o prefeito da cidade. Pois é, isso é um bom assunto. Eu não consigo chamar o Luiz, eu não consigo chamar o cara pelo nome. Primeiro prefeito, senador, eu acho que assim desarma inclusive o espírito para a gente entrevistar. É a minha opinião. Não, tranquilo. É um antiquado, não é? Eu não consigo isto, eu acho muito chato. Chama atenção isso que tu está agora trazendo com o William Vac. Na CNN, ele chama ex-ministro Armínio Fraga de Fraga, ele não obedece a essa regra, acho que assim, porque ele alcançou, como tu. Eu poderia chamar, mas a gente é mais velho que o Andrei. Mas o senhor prefeito, mas é o prefeito, não é o senhor, né? Eu preciso respeitar a função dele. Fica muito próximo, chama. Isso quer dizer, Andrei. Aí, se eu vou fazer um elogio, uma crítica, parece muito complicado. Não, prefeito Andrei, prefeito Valdirec, prefeito Balim, por aí. Tá bom. Apresentador Luiz Henrique fica por aí, embora eu conheça ele de longa data. Tá. E então, para fechar, falou agora dessas novas gerações com quem tu interage, né? O rádio do futuro. O rádio vai completar 100 anos, né? Completou em 22. Isso, 1922. Isso, já completou 100 anos. No Rio de Janeiro, a primeira transmissão. Vai seguir firme. Vai. Na verdade, se pegarmos aí os demais veículos, a minha análise o Adelar está jogando em causa própria, o Luiz também, né, do rádio. O rádio só se reinventa. Quando apareceu lá atrás a televisão, vai acabar o rádio. E, aliás, logo depois, quando eu fui começar no rádio, estava começando a TV colorida, né? E aí até o meu pai me disse, tu não tem medo? Não, pai, fica tranquilo. Tinha essa conversa? Tinha já. Que o rádio ia perder espaço. Vai terminar o rádio. Não, terminou. Aí depois veio a internet. Você foi o rádio. Não terminou. Aí veio a rede social. Acabou o rádio. Não terminou. E assim vai ser, porque entendo eu que o rádio é aquilo que o rádio, a televisão, mas o rádio em especial, aquilo que eu disse, o cara está no banheiro, está caçando, está pescando, está viajando, está namorando, está o rádio lá ouvindo. E o mais interessante, com a televisão, tu tem que parar na frente, não é? E o rádio ele ouve e briga com a gente, sabia? Não é que o ouvinte briga. Não, mas o Adelar não entende, não é isso. Luiz Henrique, não, acho que o São Luís está jogando melhor.
E eu acho isso o máximo, né? Essa capacidade. Quantas pessoas que estão sem um rumo na vida e que estão ouvindo rádio que podem ter um dia melhor? Aliás, o meu programa é de jornalismo, eu abro, só falta assobiar na abertura, porque entendo que de problema a pessoa já está cheia. Né? Claro, durante o programa vou ter que falar de acidente, mas abrir para cima, isso é um conselho para muitos. Legal. Adelar, muito bom te receber. Falei demais, não levem a mão. Não, foi bem. Senão vou embora, radialista é assim. Eu te trouxe para isso. Muito obrigado por dedicar essa hora aí na tua agenda da quinta-feira para a gente trocar essa ideia. Olha, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente ao pessoal também que capta o áudio e a imagem aí, ao pessoal que está nos aturando ou me aturando nessa oportunidade e dizer que realmente foi um prazer muito grande e eu vou continuar incomodando ainda, pode ter certeza, ou apresentando ou narrando, seja em Juí ou em qualquer lugar do mundo, porque isso é genética, está no sangue e amor não tem como, né? Rádio é como você ama a sua família, um filho. É isso. Forte essa palavra final aí. Adelar Amarante, o nosso entrevistado desta quinta-feira. Agradecer a todos que têm acompanhado as entrevistas, que têm se manifestado e por isso tem também aqui sempre o registro final. Você pode já acionar, né, clicar no sininho e assim recebe as notificações toda semana. Pode curtir, pode compartilhar as nossas entrevistas e, obviamente, opinar, sugerir nomes como tem acontecido e a gente vai, ao longo desse ano, cumprir com esse roteiro que vem também a partir das sugestões. Cuidem-se bem, até a próxima!